Aloha, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora na qual vocês vão visualizar este vídeo. Por isso, eu posso dizer bom amor. Bom amor é a toda hora, é tudo o bom e o melhor que está em mim, está a sair agora. Bom amor. Então, quero fazer uma breve apresentação. Nasci em Bélgica, tenho 66 anos, estou a fazer a caminhada dos 67. E facto muito importante é que quando nasci, eu nasci com a consciência que vocês estão a desenvolver, a descobrir agora. Isso quer dizer que vivi toda a vida guiado por essa consciência, essa nova consciência. Na realidade, não é uma nova consciência. Na realidade, existe a consciência, e essa consciência tem vários níveis de consciência, várias frequências, vibrações de energia. E facto muito importante também, coloquei em prática a informação que estava dentro de mim, com a qual nasci, sempre segui a voz do meu coração com essa consciência, ok? Isso é muito importante, o que me permitiu de crescer rapidamente, de viver as minhas experiências rapidamente, de crescer rapidamente e de descobrir cada vez mais informações sobre essa consciência. E não só sobre a consciência, como também sobre as vibrações do amor, porque vocês vão descobrir que também o amor tem várias frequências. É importante vocês descobrir isto porque o que está a acontecer no planeta Terra, eu sei que há uma grande mudança na Terra, nota-se, mas ainda precisa de muitas mudanças para ver essa mudança no mundo interno, ok? Observe um pouco por compreender isto, que é uma realidade. Precisamos de mais qualquer coisa. Por que está assim? Por que não conseguimos dar a grande reviravolta assim, de repente? Justamente porque aconteceu algo na história da humanidade, não vou contar isto agora, vou só partilhar o facto, é que desde muito tempo vocês estão sempre a receber a informação sobre uma baixa frequência de amor, uma frequência que atrai baixas vibrações e que mantém a densidade energética no planeta Terra. Por essa razão, vocês precisam de ser informados para compreender e conseguir fazer essa mudança em vocês e à vossa volta. Nós vamos conseguir, tenha certeza, quando partilho essas informações diretamente com alguém, passamos 1 hora ou 2 horas a falar e a um certo momento se faz luz, e luz é conhecimento, se faz luz a pessoa compreender, eu me disse, você está certo, eu percebi tudo. Ok, é muito importante isto, porque precisamos dessa grande mudança, precisamos de algo. E este algo, como eu digo, é o gatilho. O gatilho da mudança está em nós. É subir a nossa frequência de amor em nós. Atenção, não é ser mais amoroso como vocês estão por o momento. E aprender uma outra forma mais elevada de amar. E é muito bom, é uma energia fantástica mesmo. E aí sim, eu tenho a certeza que este gatilho vai provocar a grande mudança. Por isto, eu estou a convidar vocês a me seguir aqui nesta página, onde vou partilhar informações, vou lhe contar sobre mim, para vocês compreender e ver que realmente algo está diferente. Eu sempre me assumi como diferente, foi difícil, mas hoje sim eu estou a me assumir plenamente, totalmente, como um ser diferente da maioria das pessoas e é por isso que estou aqui, livre do medo. E agradeço a vocês por este momento, por me ter ouvido. E então, bem-vindo no novo mundo, a era dourada, com essa nova forma de amar, que vai libertar vocês e todos os outros seres da maior parte do sofrimento.
agradecida. Até uma próxima vez. Amo nós, amo tu. Bon amor.